1 João 1, versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, imaginem que vocês estão à noite, final da noite, resolvem limpar o porão da casa. E o problema é que para limpar esse porão da casa você vai precisar de luz, só que não tem luz lá no porão. Aí você improvisa e você vai levar o seu celular com a lanterna dele. E com a lanterna do seu celular você vai fazer a limpeza do seu porão. E já está há algum tempo aquele porão sem ter sido feito nenhuma limpeza. E você passa ali horas limpando aquele porão. E quando você julga assim, olha, agora eu fiz um bom trabalho, excelente trabalho. Aí você desliga a lanterna do seu celular, sobe e vai dormir o seu sono tranquilo, né? Com aquela sensação do dever cumprido. No dia seguinte, pela manhã, você levanta e vai dar uma olhada, né, no seu glorioso trabalho da noite. Vou lá dar uma conferida naquilo que eu fiz ontem à noite, para ver a beleza que ficou. Quando você entra naquele porão pela parte da manhã, o sol já entra pela janela do porão, e ao entrar você já vê aquela poeira toda naquele raio de sol, né? O raio de sol está iluminando aquela poeira toda que ficou dentro do porão ali. E você vai olhando e você vai vendo que você deixou muita coisa para trás. Muita coisa. As prateleiras estão assim, aquela marca do pano, né? Você passou o pano para tirar o pó em um local e no outro não. Você olha para o chão e é a mesma coisa. Você passou a vassoura em uns pontos e outros pontos a sujeira continua lá. E você percebe que você não fez um bom trabalho. Porque você não podia ver. Não tinha luz suficiente para você ver a sujeira. A verdade, meus irmãos, é que o sol ele não criou a sujeira naquele ambiente. O sol apenas expôs a sujeira daquele ambiente. Infelizmente, muitos de nós tratamos a nossa vida espiritual da mesma forma. Nós temos agido desse mesmo modo. Temos uma tendência de nos medirmos pela luz fraca, né, da nossa própria moralidade. Então, dentro daquilo que nós temos como padrão moral, que é uma luz muito fraquinha, então nós nos medimos por ali. E julgamos que aquilo que nós estamos fazendo é suficiente. Muitas vezes nós fingimos que a casa do nosso coração está completamente limpa. Nós separamos o que nós fazemos no domingo aqui daquilo que nós consumimos na internet na segunda-feira. Nós tentamos sustentar uma fachada de uma espiritualidade elevada. E essa vida dupla, essa tentativa de esconder os nossos pecados no escuro para manter as aparências de uma vida espiritual em dia, é exatamente a doença espiritual que o apóstolo João está tentando combater nas igrejas a quem ele escreveu a sua carta. É exatamente isso que nós temos aqui. E no contexto daquelas igrejas, para quem ele está escrevendo, no primeiro lugar, essa doença estava no auge. Aquela igreja passou por grandes dificuldades. Falsos mestres se levantaram entre eles. E eles trouxeram aquilo que nós chamamos de proto-gnosticismo, porque ainda não era o gnosticismo
como uma filosofia esotérica, uma religião, mas era aquilo que nós chamamos de proto, porque era o início dele. E esses falsos mestres diziam então que aqueles crentes da Galácia, que eram provavelmente para quem João também escreveu essas cartas, eles podiam viver uma vida que fosse espiritualmente boa e agradável a Deus, ainda que na vida material, nos seus corpos, eles se entregassem à devassidão. E a base para eles dizerem isso era que o espírito é que é bom e a carne é má. A carne por natureza é má, segundo essa doutrina deles. Então não tem problema, a carne é má, entrega a carne para os prazeres do mundo, mas o importante é que você viva uma vida espiritual com Deus, você alcance a espiritualidade por meio de tudo aquilo que eles ensinavam. Esse ensino que eles deixaram na igreja dividiu a igreja, arrebentou a igreja, arrebentou aquela igreja. João está escrevendo agora para uma igreja arrebentada, quebrada, por conta desse ensino. E ele está preocupado com eles, porque ainda que aqueles homens tenham saído do meio deles, ainda que aqueles homens não estejam mais ali, na igreja, a semente que eles plantaram continua ali. E João então escreve anunciando essa grande verdade. Andar na luz é o verdadeiro desafio do crente. Ter uma vida espiritual significa viver uma vida na prática, na ação, no material, de acordo com essa vida espiritual. Esse é o ensino que João está deixando aqui. E o Espírito Santo nos chama hoje para isso, irmãos. Para nós olharmos para essa verdade. Para nós abrirmos aquela janela, o porão do nosso coração e deixar a luz de Deus entrar. E deixar a luz de Deus entrar e fazer o seu trabalho dentro do nosso coração. Para que nós saiamos da hipocrisia. Para que nós experimentamos esse verdadeiro perdão que Cristo pode dar. 3 passos nos conduzem a esse desafio de andar na luz. Por isso o tema desta mensagem é exatamente esse: encare o desafio de andar na luz. E em primeiro lugar, João nos ensina que nós fazemos isso reconhecendo a santidade absoluta de Deus. O apóstolo inicia aqui essa sessão no versículo 5 com uma afirmação que é contundente. E ele diz que ele ouviu isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam, ele diz exatamente isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. João não está dizendo, olha, disseram-me que é assim que devemos viver. Olha, eu penso que é dessa forma. Não é um conselho. Veja, não é um conselho que João está dando. João está trazendo as palavras do próprio Cristo. O Cristo mesmo disse essa verdade. E qual é a verdade que aqui é absoluta e que vai reger toda esse desafio de andar na luz do crente? A verdade é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Meus irmãos, isso aqui é uma declaração sobre a santidade de Deus contundente e arrebatadora. Nós precisamos olhar para essa verdade aqui e compreendermos isso. A luz não é um conceito místico. João usa propositadamente o termo luz aqui para simplificar essa questão, porque no próprio proto-gnosticismo o ensino era esse: você precisa alcançar a luz do conhecimento para que você tenha uma vida espiritual que agrade a Deus. E João está dizendo, não é nada disso. A luz é Deus. Deus é luz e não há treva nenhuma. Não é esse conceito místico de um conhecimento, de uma mente que está obscurecida e de repente ela recebe uma iluminação e ela é clareada então para o entendimento. Nada a ver com isso. A luz aqui está refletindo a santidade do caráter de Deus, a perfeição do caráter divino. Quando as Escrituras falam em luz, e nós lemos alguns textos durante a nossa liturgia de hoje,
Salmos falando sobre isso. Que a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Essa luz não é esse conceito místico. Essa luz é a perfeição de Deus. A perfeição do caráter divino. Deus é santo, meus irmãos. E como diziam aqueles querubins ao redor do trono na visão de Isaías, ele é santo, santo, santo. Ou seja, ele é santíssimo. Ele é muito mais do que santo. E esse ensino aqui, meus queridos, ele confronta diretamente os deuses pagãos que eram apresentados naquela época. Aqueles deuses que eram cheios de imperfeições, de traços de malignidade humana. Aqueles deuses que eram moralmente inflexíveis. Aqueles deuses que eram descritos com falhas de caráter terríveis, acessos de raiva. Aqueles deuses que viviam em rivalidade dentro daqueles panteões místicos. João está dizendo, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Meus irmãos, essa é a base que rege a nossa vida. É por isso que as Escrituras vão dizer, desde o Antigo Testamento, até o próprio João vai repetir isso, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado de Deus. Sabe por que nós devemos andar na luz? Porque Deus é luz. Nós devemos ser santos porque Ele é santo. Esse é o padrão, essa é a base da nossa moralidade. Se Deus é a luz, meus irmãos, então o ambiente da nossa comunhão com Ele não pode ser a escuridão dos nossos pecados. O ambiente da nossa comunhão com Deus não pode ser a escuridão dos nossos pecados, porque Deus é a luz. E o ambiente da nossa comunhão com Deus é a sua luz. É na luz dele. É ali que nós devemos andar. Pense num cirurgião. Um cirurgião que se prepara para uma operação delicada. E ele vai ter que fazer essa cirurgia. Então ele vai entrar na sala de cirurgia com as roupas todas sujas. Porque antes ele limpou o esgoto, a graxeira, né, da casa dele. E assim como ele fez aquela limpeza lá, ele saiu e foi para a cirurgia agora. Ora, nós sabemos que o ambiente da sala de cirurgia é um ambiente limpo. Né? Ele não tem... são tomados todos os cuidados para que não haja contaminação nem de bactérias, nem de vírus. Mas aquele médico quer entrar lá com aquelas roupas sujas. Ora, se ele fizer isso, ele levará para dentro daquele ambiente, certamente, infecções, doenças, contaminação. É isso que ele vai fazer. E por mais que ele diga que aquilo não vai acontecer, é exatamente o que vai acontecer. Nós não podemos, meus irmãos, entrar no ambiente da comunhão com Deus arrastando a lama dos nossos pecados de estimação. Nós não podemos fazer isso, de forma alguma. A santidade de Deus é um ambiente estéril, é um ambiente perfeito, é um ambiente limpo, completamente limpo, porque a luz de Deus, ela expõe toda a lama que nós tentamos esconder. Essa é a grande verdade. Algumas aplicações são necessárias aqui. Como você responde à luz de Deus hoje? Ou seja, o que você deve fazer diante dessa realidade? A resposta é óbvia. Você precisa abandonar a ideia de que Deus vai fazer vista grossa nos seus pecados ocultos. Nós muitas vezes agimos assim. Sabe, é como quando nós estamos educando uma criança e nós dissemos para ela, não pode fazer isso. E ela vai lá e faz escondido aquilo que nós dissemos que não era para ela fazer. E aí, nada acontece. Ela fez e aquilo que nós dissemos que aconteceria não acontece. O que vai gerar nela? O desejo de continuar fazendo aquilo. Ela vai lá e faz de novo. E nada acontece. Até o dia que o pai resolve, então, agir.
agora chega, hoje a surra prometida vai acontecer. Então nós muitas vezes vivemos assim, com essas crianças teimosas e desobedientes. Então a gente comete o pecado e nada acontece. Eu faço e no outro dia eu estou cantando, no outro dia eu estou pregando, no outro dia eu estou anunciando o evangelho no trabalho. E aí diz, olha, eu estou bem com Deus. Afinal, eu estou fazendo estes erros e Deus está fazendo vista grossa para eles. As coisas boas que eu estou fazendo estão compensando os meus erros. Nós precisamos abandonar esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento é enganoso. Não é assim. Deus é santo, não há treva nenhuma nele, e nós temos que andar na sua luz, nesse ambiente. Na rotina diária nossa, nos nossos negócios, no nosso trabalho, na internet, na família, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que esse é o ambiente em que nós andamos. E ainda que nós estejamos nesse mundo, a luz de Deus ilumina os nossos caminhos. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque a luz e as trevas não coexistem pacificamente em Deus. Onde a luz de Deus entra, as trevas têm que fugir. Essa é a grande verdade. É isso que vai levar à afirmação seguinte de João, que já é um spoiler para o próximo ponto do sermão, que eu ainda não quero chegar lá. Mas é de que se você diz que anda na luz, mas continua cometendo pecado, você é mentiroso. Que não tem como. Então, meus irmãos, como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, abandone qualquer tipo de tentativa autossuficiente de se purificar e de se santificar. Você não vai conseguir. Você pode gerar uma lista lá, seguindo os 10 mandamentos, e gerar uma lista para a sua vida diária lá. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Colocar na sua geladeira, no seu celular, na cabeceira da cama, onde você quiser. Você não vai conseguir. Nós fazemos isso dobrando os joelhos. Percebendo que a luz de Deus entrou e ela revelou o meu pecado. E a atitude de alguém que anda debaixo dessa luz de Deus, que tem o seu pecado revelado, é automaticamente se arrepender desse pecado e confessar a Deus. É assim que nós começamos. É assim que nós tratamos desse problema terrível na nossa vida. Clamar pela graça de Deus. Clamar pelo seu perdão. E então, elevar a nossa vida ao padrão da palavra de Deus. A partir do perdão recebido do Senhor. Então, meus irmãos, encare o desafio de andar na luz. E nós já vimos que, em primeiro lugar, nós fazemos isso reconhecendo a santidade absoluta de Deus. E, em segundo lugar, rejeitando a ilusão de uma vida dupla. Rejeitando a ilusão de uma vida dupla. Isso nós vemos ali dos versículos 6 até o versículo de número 8. João vai lidar agora com a desculpa esfarrapada que aqueles falsos mestres, aqueles hereges tinham trazido e falavam. E ele trata dessa desculpa deles com uma expressão que ele repete algumas vezes. Ele diz assim, se dissermos. Porque quem dizia isso? Aqueles falsos mestres é quem diziam isso. Nós não temos cometido pecado. É isso que eles diziam. E João diz, se dissermos assim, estamos muito enganados quanto a isso. João refuta estas falsas afirmações deles, de que o crente pode ter comunhão com Deus enquanto vive no pecado, vive na escuridão. É impossível. Você sabe, é a lógica. Se você ligar a luz, as trevas somem. Então não tem como você dizer, eu ando na luz, mas eu vivo nas trevas. É impossível. Aqueles homens, eles alegavam uma intimidade mística com Deus. Mas o andar neles era um andar em trevas. O andar deles, ou seja, o comportamento habitual e prático deles, acontecia nas trevas. E João é taxativo aqui. Ele diz que
Quem tem comunhão com a luz, mas anda nas trevas, é mentiroso. E aí uma redundância. É mentiroso e não pratica a verdade. É isso que João está falando. E prestem atenção nesse verbo andar. A ideia desse verbo andar aqui, João não está falando de um tropeço. João não está falando de um deslize acidental na vida. Não, a ideia aqui é de um andar contínuo. Não é algo que foi isolado. De repente, você estava fazendo alguma coisa e os seus pensamentos lhe levaram ao pecado. Não é isso. Mas é uma ação contínua. É um hábito. É uma vida no pecado. É o andar no pecado. Sentir-se confortável com o pecado. Sentir-se confortável vivendo na escuridão. Não ver problema nenhum. Como conselheiros bíblicos, muitas vezes a gente vê pessoas que vêm buscar ajuda e aí elas, muitas vezes quando nós confrontamos ela com algumas situações de pecado que vivem, elas dizem assim, mas está tudo tranquilo, está tudo certo. Isso não é um problema tão grande ainda. Não é um problema tão grande assim, pastor. E aí a gente precisa dizer, meu irmão, se não fosse tão grande assim, você não estaria sentado na minha frente pedindo ajuda. Não tem como, meus queridos. Esse andar é um andar contínuo, é um estilo de vida habituado ao pecado, confortável na escuridão. É amar aquilo que Deus odeia. É ter carinho por aquilo que Deus abomina e odeia. O Deus Santo, nele não há treva nenhuma, disse João. Então, meu irmão, aquilo que é pecado, ele odeia. E quando nós estamos habituados, quando nós amamos esse pecado, e eu gosto de usar esse termo mesmo de estimação, porque nós temos muitas vezes isso, de achar que aquilo ali é um pecadinho tão pequeno, não afeta em nada. Não existe, meu irmão. Qualquer sombra na luz, ela afeta. Já tira a perfeição da luz, porque tem uma sombra, e Deus, nele não há treva nenhuma. Não há uma mancha, não há uma sombra, não há nada. O ensino de João também destrói essa mentira moderna de que você pode ser um filho de Deus, fiel no seu coração, enquanto você vive uma vida dupla. Essa ideia da dicotomia da vida cristã, o sagrado e o profano. Infelizmente isso é muito comum hoje em dia. As pessoas imaginam que, não, se eu vou à igreja no domingo, se eu participo do culto no domingo, eu tomo a ceia junto com os meus irmãos, então eu estou alimentado para a semana inteira. Significa que a semana inteira, então, eu não vou me alimentar mais de Deus e vou me alimentar com a imundícia do mundo. Para no domingo, de novo, ser alimentado por Deus. Meus irmãos, isso é um engano, não tem como viver assim. Não existe esse tipo de vida. João está dizendo, se você vive assim, você é mentiroso. E você não pratica a verdade. Essa é a verdade que João está falando. A comunhão com Deus, ela anula a possibilidade de nós vivermos confortavelmente nos nossos pecados. Vivemos essa vida dupla. Imagine uma pessoa vestindo um terno branco, impecável. E ele diz, eu sou um especialista em manter as minhas roupas limpas. E então ele vai trabalhar dentro de uma mina de carvão. Só ao entrar dentro da mina de carvão, o ar da mina já encarde o terno branco dele. Já encarde aquele terno branco. E ele fica gritando lá de dentro da mina, eu continuo limpo, eu estou limpo. E as pessoas que estão de fora estão dizendo, ele é louco, é mentiroso. Não tem como. É impossível. Como? Não passa, não tem condições. Meus irmãos, se a fé muda, se a fé não muda, os nossos pés que caminham nesse mundo, ela é uma fé morta e é uma fé mentirosa. Não tem como. Tiago vai dizer isso. A fé sem obras é morta. Essa é a realidade. João está trazendo esse mesmo ensino. E o Espírito Santo está nos sondando nesta manhã.
nesse exato momento. E o que Ele está exigindo de nós, hoje, agora? Rejeitar a hipocrisia, rejeitar esse estilo de vida dupla que muitas vezes nós queremos levar. Precisamos rejeitar isso nos nossos relacionamentos virtuais, na forma como nós tratamos nossos familiares, como nós tratamos os nossos irmãos, na nossa honestidade financeira, na forma como nós gerimos os nossos recursos, a nossa mordomia com aquilo que Deus nos dá, o nosso cuidado com essas coisas. Nós estamos sendo chamados nesta manhã a olharmos para esta realidade, porque nós não podemos enganar a Deus. Não tem como. Nós podemos enganar o Rafael, podemos enganar o pastor Marcelo, podemos enganar as pessoas, mas Deus nós não conseguimos enganar. Reivindicar intimidade com Ele, enquanto nós nos acalentamos com os nossos vícios, com os nossos pecados, é chamar Deus de cego. É chamar Deus de cego. Meus irmãos, precisamos abandonar essas máscaras. E se de alguma forma você tem andado em um caminho oculto, que te envergonharia se hoje fosse exposto aqui nesse telão. Você já imaginou um Big Brother, né? E aí você foi filmado hoje pela manhã, desde a hora que você acordou. E de repente agora o Rafael resolve, eu vou colocar hoje a vida aqui do pastor Marcelo, que ele fez desde a hora que ele acordou. Será que daria para colocar? Se não, meus irmãos, nós precisamos rejeitar o nosso estilo de vida. Nós precisamos abandonar a forma como nós temos vivido dessa forma. Nós precisamos escolher a dor libertadora da verdade, em vez do conforto anestésico do pecado, da mentira do pecado. Essa é a grande verdade. Assim então, meus irmãos, nós devemos encarar o desafio de andar na luz. Em primeiro lugar, reconhecendo a santidade absoluta de Deus. Em segundo, rejeitando a ilusão de uma vida dupla. E por fim, em terceiro lugar, confessando as nossas falhas ao nosso advogado. Versículos 9 até o versículo de número 2 do capítulo 2. Se João tivesse parado essa mensagem no versículo 8, nós estaríamos condenados aqui ao desespero. Porque tudo que Deus fez até agora, nesta mensagem, até esse versículo 8, foi expor os nossos pecados, iluminar a nossa imundície. Mas a beleza do Evangelho, a grandeza do Evangelho, essas palavras benditas e inspiradas do nosso Deus, nos mostram que o Evangelho nos traz alívio. Ainda que Ele nos mostre aquilo que nós realmente somos, e Ele nos exponha e jogue diante dos nossos olhos aquilo que nós tentamos esconder de todos, Ele nos alivia também. Ao mesmo tempo que Ele condena, né, a nossa vida nas trevas, Ele não está pregando uma perfeição absoluta. Ao mesmo tempo que João está condenando uma vida dupla, uma vida de andar no pecado, essa vida, esse estilo de vida, esse hábito pecaminoso, ele não está aqui nos ensinando sobre perfeição absoluta. E é preciso falar disso, porque infelizmente existem algumas correntes teológicas que acreditam que o crente ou a pessoa que é de Deus, ele pode viver uma vida sem pecado. Meus irmãos, para não precisar entrar em muitos detalhes argumentativos para combater essa ideia, nós vamos apenas para um. Se isso é verdade, então Cristo morreu de balde. Não precisava ter morrido. Porque se eu posso viver uma vida perfeita, sem pecado, então não precisa cruz. Eu me salvo pelas minhas obras. A cruz torna-se nula. Não é isso que João está ensinando.
Ele está ensinando a necessidade que nós temos de confessar os nossos pecados, confiando em Jesus Cristo como o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele afirma aqui exatamente isso: se confessarmos, ou seja, no significado original da palavra, lá na língua grega, significa concordar com Deus sobre o nosso erro. Essa confissão é uma concordância com o que Deus iluminou. Deus iluminou o nosso pecado. Ele trouxe luz e nos mostrou quem nós somos. E agora nós concordamos com esta realidade apresentada por Deus. E então nós dissemos: sim, Senhor, eu sou exatamente isso. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. E Ele, diz João, é fiel e justo para nos perdoar. E não só perdoar, meus irmãos, Ele também é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Nos purificar de toda a injustiça. E então no capítulo 2, ele nos apresenta Jesus como o advogado de defesa, ou aquele que é o nosso sacrifício, né? A propiciação, o sacrifício que aplaca a ira de Deus e paga todas as nossas dívidas. E essa é a maravilha do equilíbrio do cristianismo, do evangelho. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e arrogantes. Mas se nós cairmos em algum pecado, nós não precisamos nos desesperar, porque nós temos um advogado. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse ensino de perfeição, de uma vida perfeita, é expurgado diante desse ensino de João. João afasta esse extremismo dessa ideia. Que um cristão, depois que conhece a Cristo, nunca mais vai pecar. Nós não somos ex-pecadores. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus, mas somos pecadores. O cristão verdadeiro não é aquele que nunca falha, mas aquele que, quando falha, não esconde o seu erro nas trevas, na escuridão. Ele corre para a luz de Deus, para a luz de Cristo, em arrependimento sincero. Ele confessa diante de Deus os seus pecados, ele se lança debaixo da cruz, diante da cruz, e sob o sangue derramado de Cristo, o advogado, ali ele entrega todos os seus pecados e recebe o perdão imerecido, mas que é graciosamente nos dado pelo nosso Senhor. Imagine você sendo julgado num tribunal por uma dívida que é impagável, você não tem condições de pagar. E o promotor de acusação, ele é implacável. Ele apresenta todas as provas, e essas provas são irrefutáveis. Você é realmente um devedor. Você é culpado diante desse tribunal. Você está aterrorizado. Ou seja, você sabe que vai sofrer a pena daquilo ali. E de repente, o seu advogado de defesa se levanta. Mas, meus irmãos, ele não argumenta que você é inocente. Não é isso que ele faz. Ele não tenta esconder as provas. Ele não tenta aliviar a sua culpa, dizendo que não é bem assim, que as coisas não são desse jeito. Não é assim que ele trabalha. Ele olha para o juiz e ele entrega um recibo. E nesse recibo está carimbado e assinado que todo o valor da sua dívida foi pago. Está pago. Por ele mesmo. Ele mesmo pagou. Então ele diz àquele juiz: o meu cliente é culpado de todas as acusações, mas eu já paguei a dívida dele integralmente com o meu próprio sangue. O advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa propiciação. Ele satisfez a justiça perfeita de Deus na cruz do Calvário por nós. Meus irmãos, essa promessa libertadora é para você hoje. Essa promessa libertadora é para você hoje. E o que você precisa fazer? Parar de fingir e começar a confessar.
Parar de tentar esconder o pecado, de tentar aliviar o pecado, de tentar justificar os seus pecados e confessá-los a Deus. Concordar com Deus que eles são pecados e que precisam ser confessados. E você faz isso indo a Cristo Jesus, o advogado. Porque, meus irmãos, o sangue de Jesus só purifica os pecados que são trazidos à luz para a confissão. Essa é uma verdade. O sangue de Jesus só purifica os pecados que são trazidos à luz para a confissão. Por isso o arrependimento também é um dom divino. Não somos nós que geramos o arrependimento em nós. O próprio Deus é quem faz isso. Para que nós confessemos que recebamos então o perdão divino. Concorde com Deus. Nomeie o seu pecado. Meus irmãos, se a única oração de confissão de pecados que vocês fazem durante a semana é essa que nós fazemos publicamente no culto solene, eu tenho que dizer a vocês que vocês estão terrivelmente enganados com a vida cristã. Sabe por quê? Porque ainda que essa oração tenha eficácia, ainda que essa oração ela seja uma oração que Deus recebe e ouve, essa oração é completamente genérica. Ninguém aqui confessa o pecado, todos os pecados. Nós oramos de forma abrangente. Então, aqueles que não estão orando dizem amém sobre a oração do irmão. Não é esse tipo de confissão que João está tratando. Se confessarmos os nossos pecados, é lá no nosso quarto, no banheiro da empresa, aonde for. Mas o lugar onde você e Deus, e você vai nomear o seu pecado. O seu pecado, a sua oração não é assim: Senhor, me perdoa porque eu tenho pecado. O Senhor sabe, né, quais são os meus pecados. Não, meu irmão. Não é assim. Você vai dizer: Senhor, me perdoa porque eu menti. Senhor, me perdoa porque ontem eu peguei a caneta do meu chefe. E isso é roubo. Nomeie os seus pecados. Confesse os seus pecados a Deus. Não dê desculpas. Não culpe os outros por eles. Apenas diga: Pai, eu pequei. Esse pecado é meu. E então, meus irmãos, levantem seus olhos e vejam o Salvador, o seu advogado, Jesus Cristo, declarando o seu perdão diante de você. Quero concluir aqui dizendo que hoje o teto, a parte de cima do nosso porão, as paredes foram todas derrubadas. E a luz de Deus iluminou completamente o nosso caráter. E o comparativo para que o nosso caráter seja iluminado é o caráter do próprio Deus, que é completamente santo, perfeito, e nele não há treva nenhuma. Iluminou todos os cantos. Não foi aquela luzinha fraca do nosso celular tentando iluminar as prateleiras, não. Foi como a luz do sol ao meio-dia. Iluminou tudo, todos os cantos, e nós vimos as trevas do nosso coração. Mas a mesma luz que expõe, meus irmãos, a nossa sujeira, é também a luz que, conforme a sua própria palavra, diz que ilumina o nosso caminho. É a mesma luz. A luz que ilumina os nossos pecados e nos mostra que somos pecadores, é a luz que nos mostra por onde nós devemos andar. E graças a Deus por isso. E a pergunta, então, que nós precisamos fazer nesta manhã, e não podemos sair daqui sem fazê-lo, é: qual será a nossa decisão diante da exposição dos nossos pecados pela luz de Deus? Qual será? Será que nós vamos continuar colocando janelas, persianas, para esconder os nossos pecados? Será que nós vamos continuar mentindo para nós mesmos que ninguém está vendo a poeira da nossa hipocrisia? Não pode ser assim. Nós devemos sair desse esconderijo sombrio e correr para os braços do Pai, nos braços de Cristo Jesus. Encare o desafio de andar na luz e abrace esse desafio. Não é fácil.
A nossa tarefa diária é caminhar na luz, reconhecendo a santidade absoluta de Deus, rejeitando a mentira de uma vida dupla, fragmentada pelo pecado e principalmente confessando rápida e sinceramente cada queda, encontrando um refúgio seguro no nosso advogado, no nosso Cristo, no nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, que as sombras sejam dissipadas das nossas vidas. Que qualquer tipo de sombra, que qualquer tipo de imperfeição seja dissipada pelo brilho do perdão de Cristo Jesus e do nosso Senhor e Salvador. Por isso devemos parar de nos esconder. Pare de se esconder. Venha para a luz de Cristo e ande na luz de Cristo. Encare esse desafio de andar na luz. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ainda mais uma vez. Deus amado e poderoso, nós te bendizemos, ó Deus, porque Tu és Deus e Tu és a luz, ó Pai, e em Ti não há treva nenhuma. A Tua palavra nesta manhã, Senhor, ela expôs os nossos pecados. Ela nos mostrou a nossa verdadeira realidade. Aquela que muitas vezes nós tentamos esconder não só dos outros, mas de nós mesmos. E agora, Senhor, nesse momento que nós nos preparamos, ó Deus, para participarmos juntos na mesa do Senhor, nós precisamos ser levados, ó Deus, a este reconhecimento. Nós precisamos concordar com o Senhor de que realmente nós somos pecadores e carecemos da Tua glória. Ó Deus, que a luz do Teu Evangelho, que a luz de Cristo Jesus ilumine os nossos corações e que nós sejamos levados ao verdadeiro arrependimento, à confissão dos nossos pecados. E então participemos, ó Deus, perdoados e cheios de júbilo, ó Pai, da Tua mesa, da mesa do Senhor, todos juntos em comunhão, proclamando a nossa unidade em Ti e na fé, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.